Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1 de 1 Coríntios, nós vamos falar sobre o capítulo 1 até o capítulo de número 16, né? Nós vamos falar aqui, mas nós vamos estar aqui nesse momento fazendo a introdução desse livro, tá certo? Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa Silva, segue nós no Instagram e também no Facebook. Vamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus está aqui. Vamos lá. Primeiro, a cidade de Corinto. Corinto era rico, sendo comercial situado sobre o estreito instituto da Liga Território da Grécia, propriamente dito como um Pelopólis. Sua história, pode ser convenientemente dividida em duas partes. A cidade, que de acordo com a lenda era lugar onde o Argo de Jasso foi construído, sendo destruída por Lúcio Mumio Acaico, o cônsul romano, em 146 a.C., foi o fim do primeiro capítulo da sua história. Era inevitável, entretanto, que uma cidade tão favoravelmente localizada fosse ressuscitada por isso em 46 a.C. A nova cidade foi construída por Júlio César, recebendo o status de colônia romana. Rapidamente readquiriu a sua importância comercial em seu adiantamento e tomou-se sobre diversos aspectos e principais cidades da Grécia. A importância da cidade deve ter influenciado o apóstolo Paulo em seus esforços missionários, sendo o ponto central do comércio norte-sul e leste-oeste, conteúdo da população, de caráter nisso romanos, gregos e orientais e corintos. Era o centro estratégico, na verdade, era chamada o Império em miniatura, o Império reduzido a um Estado, Uma mensagem proclamada e ouvida em Corinto encontra-se o seu carinho, e as mais distantes regiões do mundo habitado. Não foi por menos, então, que Paulo fosse constrangido pela palavra. Atos 18:5, e também testifica-se em Corinto com uma pressão interna feita pelo Senhor pela palavra. Poderia também haver uma pressão externa, a porta aberta de Corinto na Cosmopolita, E finalmente o caráter moral de Corinto era solo fértil para as gloriosas boas novas do Messias. A velha cidade possuía o formoso templo de Afrodite, onde 1000 prostitutas sagradas estavam à disposição dos seus devotos, e os mesmos espíritos, se não o mesmo templo. Prevalecia na nova cidade o provérbio de significado sexual. Nem todos podem visitar Corinto, era a voz correta, A palavra grega koriezamai, que literalmente significa agir como um coríntio, como um Corinto, passou a significar também. Todo grego escreveu Morfete, sabia o que significava a expressão moça, coríntia, ou população, comentário social, William Bray e tal, aquela coisa, E também é necessário multiplicar referências a ilustrações. Corinto era conhecida por todos os que fosses depravação, dissolução e devassidão. Foi providencial que Paulo se encontrasse em Corinto quando escreveu a epístola aos Romanos. De nenhuma outra cidade ele teria recebido tal incentivo para escrever
sobre o pecado do homem. Em nenhuma outra cidade ele teria oportunidade de ver. Melhor exemplo dele é contemplando as pessoas enquanto esteve hospedado na casa de Gaio. Ele teve também a ocasião da cataloga os pecados humanos e apresentado em Romanos 1, 18 a 32. Com tal cenário profundo surgiu a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. A epístola da santificação é como se hoje em dia alguém enviasse uma carta sobre a santidade para um grupo de cristãos em Paris ou Singapura. A origem da igreja, a história da organização da igreja em Corinto foi narrada por Lucas em Atos 18, 1 a 17. Paulo chegou à cidade em sua segunda viagem missionária em 50 a.C. e logo foi a primeira a pregar, ali o evangelho. Enquanto morava e trabalhava com Áquila, Priscila, começou o seu ministério, na sinagoga, um ministério que se estendeu por 18 meses e notável aspecto de método de pregação do apóstolo, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Querendo Deus, amanhã estamos encerrando aqui a introdução do livro de Coríntios. Deus abençoe, até lá, em nome de Jesus.